Olá pessoal, eu sou Luciano Pereira, professor de clarineta, música de câmara e matérias teóricas do Conservatório de Tatuí e quero trazer nesta videoaula, que é destinada para o público em geral, um assunto que se diz de respeito à trajetória da clarineta no Brasil, como ela chegou até este país e como ela se desenvolveu a ponto de ser um dos instrumentos escolhidos para integrar, né, a equipe de professores da primeira instituição de ensino musical oficial no Brasil, que foi o Imperial Conservatório de Música do Rio de Janeiro. Pois bem, a música no Brasil, ela foi preponderantemente vocal e religiosa desde ali meados do século XVI até o início do século XX. A grande mudança significativa do ponto de vista cultural, do ponto de vista da raiz musical, né, da alta cultura musical, se deu justamente com a vinda da corte portuguesa ao Brasil, em um período que durou aí aproximadamente 13 anos, né, de 1808 a 1821. Então, esse período de grande prosperidade no ambiente artístico em geral e, sobretudo, a música. E foi no meio dessa movimentação artística que a clarineta chegou ao Brasil pela primeira vez em 1817 de uma forma muito definitiva, já que a clarineta existia em alguns círculos musicais em algumas regiões mais ricas, né, como algumas cidades da capitania de Minas Gerais, detentoras dos lucros gerados pelas jazidas de metais preciosos, né, sobretudo o ouro. Mas aí sempre de uma forma não muito oficial e eu diria também de uma forma muito vaga, né? De fato é que os clarinetistas que aqui existiam nesse período eram músicos que tocavam outros instrumentos, né? Não eram profissionais exclusivos da clarineta. Isso se dá somente em 1817, quando na vinda da Imperatriz Leopoldina, né, da Europa para o Brasil, que acompanhou ela uma banda da infantaria militar portuguesa, com músicos altamente profissionais, incluindo aí 4 grandes clarinetistas, do quais o destaque maior foi para Erdmann Neupart, que além de clarinetista solista dessa banda, ele era também o maestro, né, o responsável ali por toda essa instituição musical, né? E o interessante é que desses clarinetistas, todos eles, com exceção um, ficaram no Brasil por alguns anos e estabeleceram aqui, de certa forma, o que se pode chamar do embrião de uma escola de clarinetistas brasileiros, né? E deve-se lembrar assim que a partir de então muitas das obras orquestrais que começam a se consolidar a partir do estabelecimento da corte portuguesa no Brasil começam também a incluir partes de clarineta altamente virtuosísticas na época. Basta aí ouvir, né, Matinas de Natal, né, do compositor português Marcos Portugal, também a Missa Pastoril do padre José Maurício Nunes Garcia. Então são obras que vão contemplar a clarineta, né, e vão trazer aí, vão estimular o surgimento de um repertório mais destinado a esse instrumento. Anteriormente a esse estabelecimento da clarineta no Brasil, a gente tinha algumas bandas que mencionam, né, nos livros de história de música brasileira um termo chamado charamela, né? Então, esse termo era um termo muito genérico e se referia basicamente aos instrumentos de sopro. Então, se fazia a distinção de 2 tipos de bandas, né, na época, que antecedeu, inclusive, a vinda da família real. Uma era a banda militar, onde você tinha alguns instrumentos de metais,
flautas e tambores, né? E as bandas de música, que era de uma instrumentação mais completa, com instrumentos de madeiras, com instrumentos de metais e percussão quase completa. Então, duas distinções. Se chamava, né, a banda militar, né, com os instrumentos de metal, era muito comum chamar de charamela, né, a charamela da Brigada Real Portuguesa, né? E quando a banda era mais completa, se chamavam de música. Olha que interessante. Então, a banda que acompanhou em 1808 a vinda da família real portuguesa, a banda da Brigada da Real Marinha Portuguesa, era muito denominada, era conhecida como a charamela da Real Marinha Portuguesa, porque não era uma banda completa. Enquanto que a banda que acompanhou alguns anos depois, em 1817, trazendo inclusive as clarinetas, referia-se à música, a música da Infantaria Real Portuguesa, né? Então, apenas para esse fato, né, curioso, né, charamelas eram genéricos, né, pertenciam aos instrumentos ali mais de infantaria militar, né? E a clarineta ela vai chegar ao Brasil e ela vai tomar um gosto popular, né? Ela vai fazer parte das óperas, das mágicas, que era uma espécie de ópera mais curta, em um ato só, com temas do cotidiano, do dia a dia, e vai se desenvolvendo, inclusive o próprio Dom Pedro II, ele estudou clarineta e algumas fontes diz que ele tenha estudado com o próprio Erdmann Neupart, né? O Neupart que logo depois ele retorna a Portugal, mas deixa aí uma semente bastante importante ali no profissionalismo, né, da clarineta. E dessa forma temos as composições que vão cada vez mais, né, evidenciar essa sonoridade, né, do instrumento ali novo, né, um instrumento que levava, né, a emoção através de frases musicais totalmente dramáticas, tanto do aspecto efusivo, do aspecto alegre, quanto do aspecto triste e melancólico, né, onde os compositores começaram a trabalhar magistralmente. E ele dá um impulso também muito grande com a vinda do próprio Sigismund Neumann, que foi um discípulo de Joseph Haydn e esteve no Brasil durante um tempo, com a missão francesa, do qual escreveu algumas obras também contemplando a figura da clarineta. Um nome importante ali que se chama atenção após, logicamente, todo esse período de grande prosperidade cultural que se deu justamente com a família real portuguesa, né, no período de 1808 a 1821. O período que vem posterior a isso é um período de bastante decadência no sentido do investimento cultural, né? Mas a figura de um compositor muito importante ali, que foi Francisco Manuel da Silva, conhecido justamente por ser o compositor do nosso hino nacional brasileiro, ele toma a frente, né, no sentido burocrático, administrativo, fundando a Sociedade Filarmônica, né, a Sociedade Beneficente de Música, que eram instituições que lutaram ali juntamente com a figura da monarquia para que estabelecesse aí a criação de um conservatório de música oficial, né, desligado da tradição do ensino religioso, né? E por isso a gente vai ter em 1848, depois de um tempo ali de pouco investimento, a gente vai ter a criação e fundação através de um decreto de Dom Pedro II, do Imperial Conservatório de Música do Rio de Janeiro, que atualmente é a Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e inclusive com a aquisição, né, da cadeira de clarinete alguns anos depois. O conservatório ele foi criado por um decreto em 1848, mas ficou abandonado o projeto por alguns anos, voltando ali em 1853 e definitivamente em 1855, quando foi aberta, né, um concurso público para a contratação de professores, do qual a clarineta é contemplada. O grande nome aí é Antônio Luiz de Moura, o primeiro professor de uma cátedra de clarinete
no Brasil, né? Ele que é o grande formador, né? A figura central, eu diria ali, a semente, né? Que depois germina numa escola hipoteticamente brasileira. Eu falo hipoteticamente justamente porque a dimensão continental do Brasil vai fazer com que surjam escolas diferentes, né, na região do Nordeste, do Norte e do Sul, né? Mas a grande semente no sentido da metodologia, né, de uma sequência, é justamente aí a escola o Imperial Conservatório de Música do Rio de Janeiro, na figura de Antônio Luiz de Moura. Bom, vocês devem ter percebido que eu falei bastante sobre clarineta, né? A palavra clarineta, e a gente comumente ouve falar clarinete e poucas vezes ali clarineto, né? Quando a escola é italiana, né? dos professores mais conservadores e tradicionais ainda em atividade, né? Eles muitas vezes mencionam o instrumento como o termo italiano clarineto. Mas de fato, tanto clarineta como clarinete são termos aceitos, né, pela língua portuguesa, e não há nenhum problema em mencionar uma ou outra. A minha preferência, né, é justamente mencionar como clarineta, já que nesse período da instalação, né, da criação do Imperial Conservatório de Música do Rio de Janeiro, o Brasil vivia, né, e a sociedade carioca vivia numa espécie de busca do modelo francês, né, no modelo de Paris. Inclusive o próprio conservatório tinha, né, uma predisposição ao ensino metodológico francês, né, dos conservatórios franceses, em especial o Conservatório de Paris. Então, esse desejo de seguir, né, de copiar a sociedade parisiense, tomou conta de tudo, né? Tomou conta não só da música, como da literatura, como da vestimenta, da comida, e assim por diante. E o próprio Antônio Luiz de Moura, ele assina, né, no seu primeiro contrato, como Antônio Luiz de Moura, professor de clarineta. Então, por conta de uma tradição, né, do valor histórico, eu busquei também pensar nesse sentido, né, e dar essa continuidade histórica aí, né? E lembrando que a clarineta, ela sendo francesa, né, copiando-se da França, clarinette em francês, ele é precedido pelo artigo la, né, la clarinette, que é feminino, portanto, talvez Antônio Luiz de Moura, pensando nisso também, ele assina a clarineta como um substantivo feminino e, portanto, eu busquei dessa forma aí. Então, com isso, terminamos o nosso vídeo aula com essa informação bem genérica, né, e ao mesmo tempo bastante curiosa. E deixo um abraço para todos, continue se cuidando e nos veremos mais à frente aí. Grande abraço.